Nesse vídeo eu vou trazer para você como um trader profissional entra e sai de uma operação. Exatamente, onde se posicionar, onde colocar o stop loss, onde colocar o take profit, como conduzir uma operação de forma correta e tudo o que eu utilizo para tomar a decisão de fazer essa especulação. Também vou explicar para vocês como que eu faço a minha gestão de risco, principalmente para mesas proprietárias. Algo extremamente incrível e que funciona muito. Espero que vocês gostem desse vídeo. E bora lá! O mercado ele está a nosso favor, ele está contra, nós precisamos fazer alguns ajustes, alguns refinos para abrir uma operação, ou eu posso simplesmente tentar fazer o forecast por mim mesmo. Não, eu não quero isso. Eu quero simplesmente pegar dados de mercado e os dados de mercado vão falar para mim, Vitor, está na hora de comprar. Legal. Sabendo que está na hora de comprar, eu vou ao mercado e dar o meu timing de entrada, o famoso operacional. Independente do que você use, o time de entrada é apenas o time de entrada. Um profissional, ele toma risco apenas quando tem fundamentos dando as opções para ele, falando o sim. Então vem comigo que eu vou te mostrar como eu tomo risco, e principalmente em mesa proprietária. Bora lá. Bom, primeiro passo, tá? Eu inicio fazendo análise de sazonalidades para o meu swing trade, certo? Ou seja, eu vou analisar para ver se o mercado ele está em um momento de alta, de queda, tá? Se ele vai condizer com outras, ele vai casar com outros indicadores de fundamentos que eu utilizo, certo? Então bora lá. Bom, para isso eu utilizo o Sazonex, certo? Aonde é um indicador, tá? Que o pessoal da Bloomberg utiliza, é extremamente correto e traz precisão nas informações, nos dados, tá? Bom, como que eu utilizo esse indicador? Eu gosto de analisar os últimos 15 anos, como vocês podem ver aqui, né? Ou os 10 anos também servem, tá? Mas eu gosto mais dos 15 anos. Ele tira ali para mim todo o viés, perdão, toda a parte de ruídos que o mercado normalmente proporciona, certo? E ele me dá uma precisão melhor do mercado. Legal? Bom, o que esse ativo está falando para mim? Por exemplo, aqui eu peguei o Palladium para a gente dar o exemplo, tá? Eu quero analisar o gráfico e ver o seguinte, ó que legal. Aqui, ó, ele me dá padrões. Janeiro, nessa época, o mercado tende a explodir para cima, tá? Março, essa época, o mercado tende a ser um topo histórico, tá? Do ano, beleza? E aí ele vai cair até essas regiões. Nessa região eu posso tentar fazer uma outra compra e assim eu só opero o gráfico baseado na sazonalidade desse ativo. Então esse é o primeiro passo. Exemplo, vamos lá. Bom, o Palladium fala o seguinte para mim, nos últimos 15 anos, dia 9 a dia 10, nós temos a nossa primeira explosão de preço, tá? Então ele vai dar uma respirada entre dia 5 ao dia 9 e dia 10 começa a entrar compra, tá vendo aqui? Então legal, tem um ponto positivo aí pro meu swing trade. Eu quero procurar então por compras no Palladium, certo? Segundo passo que eu vou fazer é a minha análise de players. Eu quero seguir realmente os institucionais e para isso eu uso os commercials, que utiliza o mercado financeiro para fazer hedge. Eles vão proteger ou vender a precificação futura do produto que eles já têm em mãos ou vão ter daqui a um determinado período, certo? Bom, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Então eu vou aqui, ó. Esse site é bem confiável, tá? Coinbase. O que vocês vão fazer? Se cadastrem aqui, ó. Vocês simplesmente não precisam pagar, podem fazer o free mesmo. O que nós vamos utilizar? Nós vamos dar uma olhada aqui, tá? Em metais. E a gente vai vir aqui em Palladium, certo? E aqui eu vou fazer a minha análise de mercado. Como eu ensino meus alunos, é nessa região aqui que nós vamos saber se os players estão absurdamente vendidos ou absurdamente comprados. E óbvio que eu já tenho essa ferramenta que faz cálculos automáticos para mim no TradingView. Logo vamos ter também para o MT5, tá? Então eu não preciso mais perder tanto tempo fazendo as minhas análises aqui, o próprio indicador já faz para mim. Então se vocês gostariam de entender mais como que funciona o relatório COT, deixa um comentário abaixo aqui, beleza? Beleza, então esse seria o meu segundo passo. Ou seja, eu estou vendo se os players estão comprados na sazonalidade. O que eu não quero ver? A sazonalidade diz, Vitor, pode comprar. Mas os players não estão comprando, não casa. Então eu quero ver tudo bonitinho. Os players comprando e eu quero ver o quê?
a sazonalidade a meu favor. O mercado sobe essa época do ano, beleza? A partir disso, o que eu faço? Eu trago aqui para vocês o gráfico, certo? Então eu tenho aqui, ó, no caso que eu falei para vocês, a minha ferramenta baseada no COT, que já faz a análise de compra e venda que eu preciso, tá? Se os players estão comprados, se os players estão vendidos. Nesse caso, ó, a gente pode ver que nessa linha verde os players estão extremamente bullish, extremamente comprados. Na linha vermelha eles estão extremamente vendidos. Então se vocês olharem aqui, ó, os players extremamente comprados, o mercado subiu. Os players vendidos, o mercado caiu. Os players extremamente comprados, o mercado subiu. Os players extremamente vendidos, o mercado caiu, tá? E agora o mercado está extremamente comprado novamente. Legal? Certo? Perfeito. Então é essa análise que eu quero olhar. Eu olho tanto no semanal quanto no diário, mas as minhas tomadas de decisões são no diário. Então esses foram os dois pontos. Eu sei que o mercado tende a subir do dia 9, 10 ou 11, né? Então o mercado aqui está próximo a uma explosão de alta, legal? Eu vi que os players estão comprando. Qual que é a minha terceira análise? Se o mercado está caro ou barato. Como que eu sei disso? Cálculo de spread baseado sobre Treasury Bonds, Dollar Index e ouro. Ou seja, quanto esse ativo está barato ou caro comparado ao ouro, aos Treasury Bonds. Ou seja, a gente não utiliza, por exemplo, RSI ou estocástico para ver há 10 candles atrás agora o preço está barato. Não, nós utilizamos ferramentas de dados, tá? Comparado com o preço do ouro, uma matemática, um cálculo de tesouraria, esse mercado está caro ou barato? E ele mostra aqui pra gente, ó, que o mercado está barato, certo? Está undervalued, certo? Ou seja, ó, mercado barato, o preço sobe. Mercado caro, o preço desce. Mercado caro, o preço desce. Mercado barato, o preço sobe. E assim sucessivamente. Mercado caro, mercado desce. Perfeito? Então essa é a minha terceira ferramenta de fazer uma análise, valuation. Então aqui agora a gente sabe que dia 9, dia 10 o mercado tende a dar uma explosão para cima, é a melhor compra, primeira melhor compra do ano. Segundo, os players estão comprados. Terceiro, o mercado está com desconto. Tudo casou, mas isso são ferramentas de sentimento, viés. O que eu preciso fazer agora? Simplesmente ir no gráfico e dar o time de entrada. Se eu vou fazer SMC, se eu vou fazer mortal para trás, se eu vou fazer pular corda, não importa. O operacional que vocês se sentirem à vontade. Mas eu já tenho o viés operacional, certo? Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Porque esse vídeo é realmente de uma forma bem estruturada e bem profissional. Como que eu faço as minhas entradas? Duas coisas, oferta e demanda. Se você não sabe como utilizar oferta e demanda, no final do vídeo vai ter um link do nosso aprofundamento em oferta e demanda. A gente já tem um vídeo aqui explicando isso para vocês, tá? Ou eu vou utilizar oferta e demanda, ou eu vou utilizar cálculo de volatilidade. Para swing trade eu uso o semanal ou o mensal, tá? Então se eu jogar aqui em H4, nós podemos ver o quê? Eu fiz uma operação, tá? Eu dei meu timing de entrada aqui no Palladium pela metade da volatilidade do semanal. Se vocês olharem aqui, ó, nós podemos ver, né, ali, ó, 50% do cálculo semanal. Perfeito? Então, casou com duas coisas. Pô, Vitor, mas aí também dá uma região de demanda, né, caso vocês já tenham assistido o vídeo? Exatamente. Aqui nós temos a nossa primeira região de demanda, tá? Nós podemos puxar aqui, ó. Legal. Essa é a nossa primeira região de demanda. Deixa eu pegar uma bolinha aqui. Deixar marcado aqui bonitinho. Tá? Então essa parte aqui pra gente é a nossa primeira região de demanda. Então eu tenho tudo marcado, tá? Certinho, bonitinho. Ajustei, fiz a marcação. E aí agora eu decidi abrir uma posição. Eu simplesmente ajustei o meu preço base aqui, tá? E eu vou deixar o mercado simplesmente agora encaminhar. E você? Conta aqui para mim abaixo. Vamos participar, vamos se comunicar. Você entende sobre macroeconomia? Você entende sobre fundamento? Quando utilizar macroeconomia no intraday? Quando utilizar fundamentos de mercado no swing trade? Vamos conversar, bate um papo aqui. Faço questão de responder todos vocês, tá? Fazendo isso, sabe o que eu faço agora?
Pô, produção, agora é simplesmente aproveitar a vida aqui em Vancouver. Eu ajustei meus trades, eu coloco ordem pendente, tá? O meu stop loss também fica baseado em volatilidade. Se a gente jogar aqui e pagar 4, ó, eu fico fora da volatilidade. Eu entrei na meia volatilidade semanal, meu stop loss ficou aonde? Ah, Vitor, mas foi abaixo da demanda. Legal, casou. Mas se não tivesse demanda ali, eu uso o cálculo de volatilidade. Eu tô abaixo, extremamente bem protegido. Não tô falando que eu não vou levar stop loss aqui. Mas tá tudo casando para que seja uma boa operação, que dê certo. E você conhecia sobre essas ferramentas? Você já utilizava ferramentas de fundamentos para fazer o forecast de mercado? Porque, cara, você simplesmente achar que o mercado vai para baixo ou para cima, esse é o caminho para derrota no swing trade ou no day trade que seja, tá? Nós precisamos utilizar dados de mercado para conseguir obter resultados reais, tá? Ou seja, sempre que acontece isso, o mercado se comporta dessa forma. E nós simplesmente precisamos seguir essa movimentação. Simples assim. Sem desenhar aqui o conto da carochinha, esquece. Operacional é simplesmente para ser executável, só isso. Mas o que dá o viés é dados de mercado, é fundamentos, tá? Então, se vocês têm curiosidade, se vocês sabiam sobre isso, não deixa de deixar o comentário aqui abaixo, certo? Bom, após isso, como que eu gerencio essa operação, tá? Porque é verdade, a partir do momento que eu ajustei a minha entrada e o meu stop loss, eu tô livre para fazer o que eu quiser, certo? Mas, Vitor, e o seu take profit? Eu posso carregar de duas formas. Eu posso carregar meu take profit até a próxima zona de cálculo, ou seja, eu levaria mais ou menos até a região máxima mensal. Por quê? Porque eu estou a favor do mercado. Eu não preciso ficar me corrigindo toda hora. Eu estou no flow do mercado, estou na tendência do mercado. Os dados mostraram isso para mim, tá? Então eu vou sair no próximo cálculo semanal ou mensal, ou simplesmente na próxima região de oferta e demanda do preço. Olha o que o mercado fez aqui, ó. Criou uma região de oferta. No final, eu posso simplesmente trazer a minha operação até essa região. Ou simplesmente o seguinte, se eu ficar 15 dias a 20 dias nessa operação e o mercado falar o seguinte, Vitor, a partir do dia 20 de fevereiro tem uma grande probabilidade do mercado cair. Eu encerro minha posição ali, de forma estruturada, calculada ou simplesmente pela sazonalidade. É dessa forma e apenas dessa forma que vocês vão conseguir ter sucesso no mercado. Casando um operacional decente para dar time de entrada com fundamentos de mercado. É dessa forma que os players operam. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu comentário abaixo, o seu feedback abaixo, certo? Compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que isso pode ajudar da melhor maneira possível. E caso você queira entender mais, saber como que funciona o seu operacional, nós temos um treinamento perfeito para vocês. O link está aqui abaixo, entre em contato com a gente, tá? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.